Bolsonaristas divididos. Governo acende alerta sobre o 7 de setembro e apoiadores de Bolsonaro não sabem se vão ou se ficam. Ministério Público pede devolução de presentes recebidos por Bolsonaro na presidência. A revolta dos super ricos. Milionários iniciam campanha para não pagar impostos. Tudo isso com as informações e análises de Chico Sá, Heloísa Vilela e Guga Noblar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Escudo teriam impedido a invasão do Palácio do Planalto. Olá, boa noite para você que está chegando aqui no ICL Notícias, segunda edição. Segundou, semaninha que está só começando, dia 4 de setembro de 2023. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira e também pelo canal Com Brasil, uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Boa noite, queridos Chicos. Chico Pinheiro e Chico Sá. Boa noite. Salve, coragem. Que hoje é segunda-feira. Haja coragem. Haja coragem. Semana da Independência. Tem que levantar a espada e berrar. Independência ou morte? Nas margens do Ipiranga. Morte aos infiéis. E a gente tem muito assunto para falar justamente sobre o 7 de setembro, essa questão da segurança. Apoiadores de Bolsonaro não sabem se vão ou se ficam. Como disse a nossa abertura, a gente vai falar sobre isso e sobre todos os assuntos envolvendo a política essa semana, que está só começando, mas que tem um feriadinho aí, né? Mas para a gente descansar um pouquinho, né? Para o pessoal poder descansar um pouco, mas para quem vai trabalhar também, a gente vai ter muito assunto ainda para trazer por aqui. Boa noite para você, claro, que nos assiste de Belo Horizonte, Além Paraíba, Piracicaba, Manaus, Recife, Teresina, Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, Camboriú e Indaiatuba. Quem que está de aniversário hoje, Chico Pinheiro? Santa Rosa de Viterbo, que fica ali na região de Ribeirão Preto. E toda hora hoje está fazendo 113 anos. E toda hora que eu ouço esse nome, eu vejo uma figura na minha frente. Quem? Porque é de Santa Rosa de Viterbo e é um ídolo na profissão. Todo mundo tem um cara que você olha e fala, pô, esse cara eu queria ser grande que nem ele. Zé Hamilton Ribeiro. Esse é brabo. Semana passada completou 88 anos. Esse é gigante. Vida longa, né? Esse Zé é Hamilton. repórter de guerra. E não estou enfeitando a biografia dele, não. É repórter de guerra mesmo. De Vietnã. Fez no Globo Rural aquelas matérias inesquecíveis. Tem uma reportagem sobre os vagalumes do Centro-Oeste que eu nunca vou esquecer da minha vida, uma das mais bonitas que eu já vi. O repórter era um poeta, foi, né? Era não, mas foi no Globo Rural. Né? Sensacional. Maravilhoso. E eu tive o privilégio de conviver muitos anos com ele dentro da TV Globo. E um estudioso da música caipira, viu? Tudo, sabe tudo. E das danças, bacana. da catira, sabe tudo. Sabe tudo. Então, Zé Hamilton, que semana passada, dia 29 de agosto, completou 88 anos. Parabéns para você e para os 113 anos de Santa Rosa de Viterbo, ali pertinho de Ribeirão Preto. E os Santa Rosenses, né? Santa Rosenses, é isso. Muito bom. Santa Rosenses. Eu peço também já, nesse início de programa, para você dar o seu like para apoiar aqui o nosso trabalho. Começando, então, dando aquele ativar no sininho, né? Para receber a nossa programação. E também o like para apoiar a nossa transmissão. E, claro, dá para compartilhar com seus amigos, com quem você gosta de discutir política, conteúdo inteligente, né? Aqui no ICL. E para você que nos acompanha, você pode, como sempre, participar, fazer toda essa programação, todo esse programa junto com a gente, mandando o seu vídeo para cá, 15 segundos, celular deitado, no nosso zap 11 98 99 28 93. A gente começa
falando de assunto sério aqui no CL Notícias, né? Sério, né? Afinal, o assunto foi dia 14 de março de 2018 e já se vão 2000 dias do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Hoje faz 2000 dias que eles foram mortos, já se descobriu quem matou, quem participou, mas não sabemos ainda quem foi o mandante, né? Qual foi o chefe desta máfia, desta milícia que mandou matar a Marielle. Sabemos que o Rony Lessa, aquele vizinho de Bolsonaro lá no Vivendas da Barra Pesada, que também é miliciano, né? Além de ser vizinho, é miliciano, o Rony Lessa foi o que deu os tiros. Isso nós sabemos. Sabemos que o Elcio Vieira de Queiroz foi preso logo depois, é o motorista que dirigiu o carro, que emparelhou com o carro de Marielle e Anderson. E o cabo Maxwell Simões Correia, bombeiro, foi quem ajudou a esconder as armas do crime. Eles ligados a esquemas milicianos, a escritório do crime, a toda essa lambança, todos esses signos de morte que infelizmente dominaram o país durante um bom tempo, não é? Agora, ou um mau tempo, se a gente preferir, né? Isso há 2000 dias. Não sabemos quem mandou matar. O ministro Flávio Dino disse recentemente que há investigações que, em breve, poderão elucidar todo o caso, mas há muitos mistérios. Por exemplo, aquele outro miliciano que foi policial do BOPE de São Paulo, que foi eliminado, assassinado, morto, dizem que em confronto com forças policiais na Bahia, Adriano da Nóbrega. Magalhães da Nóbrega. Magalhães, até hoje não se sabe onde foi parar o celular, o que tinha no celular dele. Não é? Ele teria trocado tiros? Teria, porque nós não estávamos lá para ver. E sempre há essa história, né? Quando alguém elimina alguém, e se esse alguém que eliminou é força policial, é força do Estado, houve resistência. Pode ter havido, pode não ter havido. Pode ter sido queima de arquivo, mas até agora não sabemos. Não sabemos. Eu, aproveitando esta história que hoje faz 2000 dias que o país ainda se pergunta, afinal, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes, hoje aparece uma história, uma apuração do jornalista Bruno Fonseca, da agência A Pública, que agora há pouco ele divulgou. Olha como é que é intrigante as coisas. Esse caso tem envolto em mistério e vai ter uma hora que tem que abrir isso tudo. No dia 23 de julho de 2019, portanto, 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, 4 meses depois do assassinato da Marielle e do Anderson, no dia 23 de julho, uma família brasileira viajava para férias em Cancún, no México. Uma viagem, né? Uma família de classe média, vamos para Cancún. Só que a viagem virou um incidente diplomático internacional e um caso de polícia internacional. Por quê? Quando essa família chegou no México e foi entrar, para você entrar no México, você tem que ter visto dos Estados Unidos. Porque muita gente usa o México como passagem para ir para os Estados Unidos. Então tem que ter o visto americano. Não é? E a hora que foram passar, esse integrante da família, não sei se o chefe da família, foi detido, impedido de entrar, porque ele estava dentro de um alerta. Olha, estava dentro de um alerta internacional, acusado de participação no assassinato de Marielle Franco. O visto de turista que ele tinha dos Estados Unidos havia sido cancelado. E aí vem essa história que a Pública mostra. Volta aqui para mim esse. O governo Bolsonaro escondeu o caso de homem detido em Cancún acusado da morte de Marielle. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele não pôde entrar, porque estava, segundo as autoridades internacionais, acusado de participação no assassinato de Marielle. Ele não pôde entrar e começa todo o envolvimento de governo brasileiro. O Itamaraty passa a acompanhar isso de perto.
O advogado do cara que foi detido lá entra em contato com o cônsul-geral do Brasil no México, que era o Vanja Campos da Nóbrega. Aliás, esse sujeito tem que ser localizado e ouvido. Por quê? Né? E esse cônsul-geral do Brasil faz todos os trâmites para que esse cidadão, que tinha um alerta internacional, pudesse retornar, ser repatriado ao Brasil. Ora, se ele é acusado de participar do assassinato, tinha que ser preso, na minha modesta opinião. Mas não. A companhia aérea, era a Copa Airlines, mandou ele de volta para o Brasil no dia 27. Foi 23. No dia 27 ele retornou ao Brasil. 3, 4 dias depois. Dele, né, Chico? Até agora a gente não sabe quem é o sujeito. Não foi ouvido oficialmente pela PF, nada. Não se sabe. O que se sabe é que a agência pública chegou a essas informações, o Bruno Fonseca obteve essas informações com base já no governo Lula, na lei de acesso à informação. Então chegou a essa informação. Mas o nome dele permanece oculto, não é do conhecimento de ninguém, ele está guardado, e muito bem guardado, não é? Ele foi repatriado. E o que a gente vê nisso aí, desde o começo, desde que surgiu essa história do assassinato de Marielle, o Itamaraty, durante o governo de Bolsonaro, veio atuando em todos os países para que o caso fosse minimizado e abafado, né? Inclusive a ministra, se é que pode ser chamada aquilo de ministra, né? Damares Alves, aquela que sobe em Goiabeira, ela subiu à ONU e foi falar na Comissão de Direitos Humanos da ONU e perguntaram à tal da Damares, a pastora ensandecida, sobre o que ela tinha a dizer sobre a morte da Marielle. E ela, ironicamente, disse: mas que bobagem, morre tanta gente no Brasil, por que vocês querem saber logo dessa ministra dos Direitos Humanos? Não é? Vê Jesus em Goiabeira, vê entidades, mas não vê o que está debaixo do nariz, que é um assassinato de uma militante pobre e de prestígio agora internacional. O embaixador do Brasil na França, havia uma solenidade na França para a qual embaixadores foram convidados, e ele ficou sabendo que iriam falar do assassinato de Marielle também. E ele recebeu a orientação do governo Bolsonaro para não comparecer e esvaziar a história. Quer dizer, tem uma, sabe, como é que a gente vai dizer, tem uma caveira de burro enterrada aí, que você não pode chegar, você não pode descobrir o que é que está por trás, né? E foi um caso muito, para usar um verbo que cabe aí, muito embarreirado, né? Muito Polícia Civil do Rio de Janeiro segurou muita coisa, queriam jogar para a Polícia Federal, o governo do Rio gritava, assim, foi muito atrapalhado, né? Essa investigação ela foi atrapalhada desde o primeiro momento. Pessoas que poderiam contribuir falando são ameaçadas, um cara é morto, mas teve confronto, não teve confronto. Quer dizer, tem uma história vários cadáveres, vários cadáveres, vários arquivos mortos. Dizer, essa história não pode seguir adiante. Por quê? Não sabemos. Eu até não ouso dizer, não, porque os Bolsonaro estão metidos no crime. Possível ele adorava a morte, ele queria matar 30 mil, ele queria matar... Possível que ele tenha envolvimento? Pode ser. Eu até não acredito. Eu acho que há outros esquemas aí que não chegam nem à família Bolsonaro. Mas é nítido que ele tinha relações com o vizinho. Com proximidade. Tem o caso do porteiro, Chico, até hoje, que foi na gestão do Moro no Ministério da Justiça, que foi a única ação do Moro foi perseguir esse porteiro, de modo que ele está desaparecido até hoje. Quer dizer, saiu de circulação com medo da carga do governo Bolsonaro em cima desse porteiro do Vivendas da Barra, portanto, o condomínio de Jair Bolsonaro. A pressão foi tão pesada a partir do Sérgio Moro que esse porteiro desaparece. Ele vaza de lá, ele perde o emprego e ele sai de circulação porque sofreu essa carga aí para evitar qualquer falatório em relação a esse caso. Pois é. Então tentam abafar o caso, a gente quer saber quem está por trás disso, né? Quem foi o mandante dos sicários, dos assassinos contratados, quem foi o mandante, porque a história ainda tem que ser descoberta. Está aqui, a agência pública diz
descobriu esse incidente no México através de um pedido de acesso à informação enviado ao Itamaraty, agora, durante o governo Lula, mas um ponto segue oculto. A identidade do homem que foi impedido de seguir viagem a Cancún. Tá aí. Chamem o cônsul-geral do Brasil no México, não sei se ele ainda é, Vanja Campos da Nóbrega, para ver se ele explica por que ele entrou na parada e facilitou a volta desse provável participante dos assassinatos de volta ao Brasil e não pediu às autoridades mexicanas que o prendessem em flagrante, no ato. Bom, tá aí. 2000 dias da morte de Marielle Franco, o Brasil quer saber quem mandou matar Marielle e Anderson. E aí mais uma informação como essa recai, né? Numa data simbólica como essa. Mas a gente ainda quer saber, né? Vamos seguir perguntando e questionando. E pressionando por uma resposta. É isso. Bom, gente, vamos chamar o Guga Noblar. A gente tem assunto do 7 de setembro para começar esse papo, essa nossa conversa por aqui. Guga, boa noite. Bem-vindo. Boa semana, hein? Boa semana, minha querida Gabi, meus queridos Chicos e essa audiência maravilhosa. E essa história do porteiro aí, de fato, hein, Chico? O Wilson Witzel diz, o governador, que era governador do Rio, dizia que o Sérgio Moro tinha coagido, ele usou esta palavra, Exatamente. Coagido o porteiro, e foi o que aconteceu. Sérgio Moro, é isso. Sérgio Moro. Ele foi para cima do porteiro. Foi a grande obra dele no Ministério da Justiça foi essa. Pressionar um porteiro envolvido, quer dizer, um dos personagens envolvidos na história. E também os jornalistas, né? Que o Sérgio Moro, junto com o Bolsonaro, eles foram os que mais processaram jornalistas, com base agora na extinta lei, aquela lei que era da época da ditadura, né? Lei de Segurança Nacional. Eles usaram a extinta Lei de Segurança Nacional para processar jornalistas numa porcentagem, num número recorde. Nunca se processou tanto jornalistas quanto o Sérgio Moro, junto com o Bolsonaro. Respondendo aqui a pergunta de uma pessoa da nossa audiência, pegando o nome dela aqui, Carminda. Carminda perguntou, mas por que o nome não está acessível, não está disponível? Carminda Ribeiro. Carminda, a identidade dele não foi informada via lei de acesso, que a agência pública conseguiu, né, acesso a essas informações via lei. A justificativa foi de que se trata de dados pessoais, nem mesmo durante o governo Lula. Então, essa é a justificativa. Os nomes são dados pessoais. Meu nome é inevitavelmente, né? Estamos... Quer saber que pessoa é essa? Exatamente. Que tem tanta moral assim, que chega lá e manda... Estão guardando porque é um nome fatal, um nome importante na investigação, e que guardar o segredo ajudaria e chegar a ele, a esse personagem, aí tudo bem, mas não faz sentido, né? E nem altas fontes do Ministério, né, da Justiça disseram que não sabem, disseram, né, para a reportagem da agência pública que desconhecem o fato. Então, altas fontes do Ministério da Justiça. Exatamente. A não ser que o próprio ministro da Justiça saiba e tenha pedido mandado segurar tudo, porque está na linha das investigações. Né? Mas, de qualquer maneira, não é uma figura qualquer, Chico. É uma figura poderosa, porque não foi preso, porque foi repatriado, porque teve ajuda do Itamaraty. E é impressionante, né, como que o Itamaraty, né, um ministério com tanto prestígio no Brasil, com uma história tão grande, né, também se meteu nesse barro bolsonarista. Mas quem cuidava do Itamaraty? Lá o Beato Salu, né, conhecido como Beato Salu, o Ernesto Araújo. O seguidor do astrólogo lá, como é que chama? Olavo de Carvalho. Com todo respeito ao Beato Salu e aos beatos todos. Menos o Olavo de Carvalho, que Deus o tem e jamais o traga de volta.
Deus o tenha. E jamais o traga de volta, deixa lá. Você viu, né? Foi um fiasco, né? A homenagem ao Olavo de Carvalho que fizeram na sexta-feira passada. Bia Kicis, Carla Zambelli organizaram, convocaram a militância e não deu nem, parece que 40 pessoas, só 6 parlamentares lá no plenário da Câmara dos Deputados. Sexta-feira passada, homenagem ao Olavo, que foi um verdadeiro evento morto. Pois é. Como deveria ter sido desde o início, né? Guru dos bolsonaristas, né? Um astrólogo metido a filósofo e por aí vai. Professor Olavo de Carvalho. A picaretagem ideológica em pessoa. Deixando um pouco esses eventos sombrios do Brasil de lado, né? Boa. Vamos falar do 7 de setembro também, o Guga e Chicos, porque vai ser o primeiro, né, nos últimos 5 anos sem Bolsonaro, que usou a data, inclusive, várias vezes para atacar as instituições, pregar o golpe, Sim. fez ameaças a Alexandre de Moraes, né? A gente se lembra muito bem em 2021, pediu vaias para o STF em 2022, invocou o imbrochável, a gente teve tudo isso no 7 de setembro. Exato, Sabe Alexandre de Moraes. Foi esse vídeo aí que a gente está vendo. Vamos ver o que o Bozo falava naquela época? Vamos ver. Tá aí, ó. Aí, bota aí. Acho que são só as imagens, a gente não tem nada. Aí, tem. Não vai cooperar! Só falta fazer a saudação nazista, né? A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu boné e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Vamos lembrar que depois Bolsonaro colocou o rabinho entre as pernas e foi pedir ajuda para o Michel Temer para tentar apaziguar a situação com o Supremo Tribunal Federal, né? Foi isso que atitude aconteceu. do Bolsonaro, né? Faz todo esse alarde aí, no meio da Depois massa e desse tal. auê. Depois, ou inventa uma internação, ou nesse caso ele recorreu ao Temer para segurar. Amacia aí, porque o negócio pegou pro meu lado. Agora o Lula devia abrir o desfile do 7 de setembro. Assim, primeiramente, acabou, porra! Vamos fazer o desfile, que aquela palhaçada acabou. Acabou e parece que agora o negócio é que a extrema-direita está dividida no que vai fazer nesse 7 de setembro. A gente tem nas redes sociais das Forças Armadas os bolsonaristas que estão pregando o boicote ao 7 de setembro. E sabe qual que é o mote, Chico Sá? Não. Fique em casa. Agora, né? Eu queria ver isso aí no tempo da Covid, não agora. Tá há 4 anos de atraso. Olha aí as imagens, né? Com a bandeira do Brasil em luto, né? Quer dizer, quando tinha pandemia e pessoas morrendo, aí tudo bem, né? Mas agora, quando a gente fala de 7 de setembro... Mas olha, cada vez menos gente está embarcando Sim, nisso, né? sim, Porque cada as vez pessoas menos. estão vendo como foram otários, né? Como foram idiotas, enganados, né? Ainda tem bolsonarista convocando. Tem o pastor Silas Malafaia. Peraí. Esse quer aparecer. Esse tá doidinho para ser preso. Esse tá rogando por uma cana. Tem, o que ele falou? Silas Malacraia. Ele não foi procurar o que o Boechat mandou ele procurar naquele tempo? Aquele pássaro, né? O pássaro vulgarmente conhecido Minha como rolinha, e voou, etc. vai procurar. Ele não foi procurar e agora ele está procurando uma cadeia. Aquele vídeo que a gente assistiu lamentável na semana passada, do próprio Silas Sim. Malafaia, aí ele disse que... Aí a gente tem o vídeo para assistir antes do Guga comentar. Deus me livre. Vamos colocar o som? A gente tem? Bom, Ele tá agoniado assim porque ele está desmamado. Covardes e frouxos. aí, Não tô falando temos de o golpe, som. não. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem generais de 2, 3 estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não, é meia dúzia de general de 4 estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. E ele disse que o dia 7 de setembro será grandioso. Esse vídeo lamentável do Silas Malafaia foi um dos vídeos que o ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou
para o governo do Distrito Federal e aí chamou a Força Nacional para reforçar a segurança, né, Guga? Você tem mais informações sobre o que está rolando, todo esse movimento das redes sociais e também no governo federal, né, para se precaver sobre toda essa situação? Parece que vão ter 17 mil soldados apostos aí no dia 7 de setembro para evitar, quem sabe, possíveis bolsonaristas tentando de novo levar para frente o discurso do golpe, não querendo aceitar o Lula presidente. É possível, mas é improvável. Porém, temos Silas Malafaia fazendo esse discurso, convocando a turba. E claro que estão usando esse vídeo do Silas para tentar criar esse clima de golpe, para tentar convocar a militância. Esse vídeo está rodando com várias legendas diferentes, todas com a mesma intenção de convocar golpista para o 7 de setembro. Só que eu não sei se o Bolsonaro está com essa moral toda não, viu? Popularidade derretendo, essa imagem de ladrão de joias é ruim para ele, com a militância dele. Por incrível que pareça, aquela imagem do Bolsonaro anticorrupção ainda existia na mente desses iludidos. E agora, até os mais iludidos estão começando a ter um choque, pelo menos um pequeno choque de realidade. Então, não sei se o Bolsonaro, neste momento, com uma prisão aí no ar, com essa imagem de alguém que está fugindo da justiça, se negando a falar, alguém que deve e teme, eu não sei se ele está com essa moral toda para conseguir de novo convocar muita gente para a rua. O verdadeiro golpe era para ter acontecido no dia 7 de setembro de 2021. Era ali que era o golpe. Naquele dia que o Ibanez liberou na madrugada os caminhões para entrarem na área ali da esplanada dos ministérios, o que teoricamente estava proibido, mas que na prática eles acabaram liberando, e depois teve toda uma pressão do Luiz Fux, que era o presidente do STF, e aí sim o golpe que estava ali sim articulado acabou sendo abortado. Essa é a verdade, o golpe era em 2021, e de lá para cá eles foram perdendo força. Os golpistas ainda tentaram, mesmo depois da derrota no dia 8 de janeiro deste ano, apelar de qualquer jeito, invadindo a esplanada, mas ali o movimento já estava desorganizado, já tinha perdido apoio da alta patente, que em 2021 tinha sim a alta patente no meio, do Exército e da Marinha e da Aeronáutica, e depois eles perderam esse apoio. Tinha pressão internacional que fez também com que os militares recuassem. Então, de 2021 para cá, eles perderam força, os golpistas, mas mais uma vez a gente está vendo essa turma agora, influenciada pelo Silas Malafaia, tentando criar esse discurso. A maioria, o que eu estou sentindo é que a maioria está indo na linha do fique em casa, tentando fazer essa gozação mórbida com um tema tão sério, que foi o fique em casa, que era o isolamento social, como se fosse para ficar agora, durante o 7 de setembro, que não faz falta nenhuma. Porque pelo jeito os bolsonaristas só saem no dia 7 de setembro, se for para dar golpe, então é melhor que fiquem em casa, não farão falta nenhuma, eu te garanto. Vai ser uma festa muito bacana. O Lula, a intenção dele, claro, é fazer um discurso de união, é um discurso a favor da democracia. Ele vai falar sobre o momento que o Brasil vive. Viu o momento, foi um momento de quase ruptura. A gente teve um golpista que ainda tem algum nível de poder e que precisa ainda ser combatido. Então essa é a intenção do governo, fazer uma festa grande, está se preparando também para os golpistas. Vai ter muito soldado, vai ter muito policial. Se tiver golpista, eles não vão ter a menor condição de fazer nada. Mas eu aposto ainda que não terá, que eles vão ficar em casas, na casa deles, acovardados, assim como Jair Bolsonaro. Ele vai fazer um pronunciamento, né, na noite do dia 6 de setembro, então, próxima quarta-feira. E aí a Mônica Bergamo, colunista da Folha, disse que o tom do discurso vai ser de união e defesa da democracia. Eu acho que também, Chico, é uma tentativa de tirar essa coisa, né, de bolsonarizar o 7 de setembro, né, porque o bolsonarismo usurpou o 7 de setembro. Gabi, tirar esse peso, né, de que 7 de setembro, o dia da pátria, não é para ficar prometendo golpe, pregando golpe, cometendo essas violências, essas quebradeiras. É um dia de celebrar a história do país. Então, acho que tem que ser nessa tentativa de leveza. Não invocando imbrochável, né? Exatamente, não para que isso, né? E eu acho que quem for, quem não ainda se arvorar a essa altura a entrar nessa onda golpista, é um kamikaze, né? Porque tem mais de 1000, Chico, que viraram réus. Isso, assim, no mínimo, isso dá um trabalho na vida. Você passa a vida indo para fórum.
Isso acaba com a tua vida. Eu sei, não dá sossego. Não dá sossego. Advogado, ir para fora. Ó, se tiver gente... aqueles que se acham patriotas, mas fazem papel de patriodiotas ou patriotários, sabe? Essas coisas. Né? Se ainda houver gente querendo fazer isso no 7 de setembro, é mais gente que vai para a cadeia. E que vai ter o trabalho de ir para o fórum. É um lado até bom. Prende mais. Tira esse pessoal sem noção de circulação. Agora, vai cair tudo mesmo, é quando houver o indiciamento do Bolsonaro por todos os crimes cometidos, mas sobretudo pelas joias, e os patriotas começarem a assistir as gravações de depoimento de Coronel Cid, de general, de parceiros, né? Fala assim, não, ele queria roubar mesmo, ele queria aquilo, ele queria dar golpe. Aí talvez a ficha dos patriotas caia. Eles falam, pô, como nos prestamos esse papel ridículo de republiqueta de quinta categoria. Mas o pior é que desse orelhão aí não cai ficha não, viu? Esse povo, esse velho orelhão aí... Mas Chico, eles estão se sentindo abandonados um pouco. Eles não admitem, como eles admitem com o Exército. O Exército eles falam que foram abandonados. O Bolsonaro eles tentam preservar, mas o fato é que o Bolsonaro abandonou também os golpistas, parou de fazer o discurso em apoio àqueles que tinham sido presos, chegou até a chamar de infiltrado. Então, vendo o que aconteceu com aqueles que serviram de bucha de canhão, eu acho que isso acaba inibindo os militantes bolsonaristas. Eles sabem que na hora H eles vão ser abandonados, como esses outros que foram presos também acabaram abandonados. E isso enfraquece o movimento. E eles também acham que não tem mais apoio dos militares. E não tem mesmo mais apoio agora dos militares. Porque eles acreditaram que os militares iam estar junto do golpe. Os militares permitiram aquele acampamento golpista, mas como não participaram do golpe do dia 8 de janeiro agora deste ano, os bolsonaristas, claro, passaram a perder a confiança nos militares. Tem até essa pesquisa Quest que saiu neste mês passado, mostrando que a confiança dos bolsonaristas nos militares caiu de 60% para 40%. Caiu 20 pontos a confiança dos bolsonaristas. Por quê? Porque não deram golpe. Não deram golpe, só por isso. Ou seja, os militares estão com a imagem ainda, com a popularidade caindo, porque não são golpistas. Por um lado é um pouco isso. Claro, e por terem sido golpistas na visão dos progressistas, eles nunca tiveram, já há anos eles já perderam a credibilidade com a esquerda. E com a direita passou a perder agora, com essa direita extremista, porque não deu o golpe. É muito louco esse dado, né? Você vê que eles, enfim, estão com a popularidade caindo porque não são golpistas. Mas é um fato. Ê, Brasil! Meu Deus! Vamos lá. Eu tenho uma outra... A Devolve, ô Peste, diga aí. Essa mesmo. A Devolve. É a Devolve agora, que a gente quer falar. Essa história de que o Ministério Público pediu para o TCU a devolução total, total dos presentes recebidos pelo Jair Bolsonaro. Então, nossa, é uma catrevagem danada, hein? Meu Deus do céu. A bagulhada que não acaba mais. O MP está atuando junto, né, ao Tribunal de Contas da União, e aí pediu para a Corte determinar a devolução de todos os presentes que foram recebidos por Jair Bolsonaro enquanto presidente. Esse pedido foi assinado pelo procurador Lucas Furtado e tem uma miniatura de samurai. A gente tem a imagem, né? Olha só. Esse é um dos presentes que vão ter que ser devolvidos. E tem uma maquete, Chico Sá, do Taj Mahal. Pô, lembrei do clássico de Jorge Ben. Taj Mahal. Esse Taj Mahal tá parecendo bolo de aniversário. Isso além de quadros. Tá parecendo um bolo de aniversário. É festa temática, né? Eu vou comer aquela torre ali. Agora, aquele dia antes me deu vontade de ir, que me lembrou meu amigo Falcão, sabe? Presidente da ABC, Associação Brasileira dos Cornos. Olha lá. Total. Olha lá. Cheio aquele anterior cheio de deu um gaia. chifrão ali.
Isso, assim, são os mais, né, os que se destacam, mas tem quadro, tem vaso, tem um monte de presente aí que o Bolsonaro recebeu que vai ter que devolver agora, né, Guga? E onde é que tá? Tem coisa que, teoricamente, está naquele lugar onde ele arquivou os presentes, que é na Fazenda Piquet, né? Assim, estavam na Fazenda Piquet. Eu não sei exatamente, Chico, eu estou chutando porque a imprensa ainda não apurou, mas eu imagino que uma parte disso aqui está na Fazenda Piquet. E você vê, tem vaso, né, confeccionado, avaliado em 16 mil, tem essa maquete do Taj Mahal, que eu não sei para que o Bolsonaro vai ficar com essa maquete, né? Se não for para vender, né? Ou vai ser para brincar de Lego ou de soldadinho aí, colocando um monte de soldadinho de chumbo, aí não sei para que ele vai... Ele não tem, enfim, Bolsonaro, o interesse dele é grana. A gente viu naquelas conversas, quando ele recebeu um objeto que ele achou que não valia nada, e na verdade valia 20 e poucos mil reais, não valia mais porque ele tinha quebrado ao transportar para os Estados Unidos, que era aquele presente que ele recebeu no Bahrein, que tinha uma escultura em forma de palmeira banhada a ouro. Ali já ficou claro que o interesse dele é só grana. E aí quando os caras falam que não vai poder ir pro leilão, que não vai valer nada, eles dizem, pode fazer o que quiser, o Bolsonaro não está nem aí mais para isso, porque não vale dinheiro. O Bolsonaro está atrás, portanto, dos presentes valiosos. Esses presentes valem alguma coisa. Para o patamar das outras joias não é grande coisa, mas né? 59 mil reais esse templo do Taj Mahal. Tem um quadro que ele recebeu em Jerusalém, com o templo do Salomão, que vale 5 mil reais. Para o padrão do Bolsonaro, isso é só um leite condensado. Mas a gente precisa, obviamente, a justiça. No caso foi o Lucas Furtado, que é quem representa o Ministério Público junto ao TCU, que fez esse pedido. E aqui sim, o Bolsonaro, existe uma decisão do TCU que o Bolsonaro deveria ter cumprido, a de não ficar com ele o que não for considerado item personalíssimo, e a gente sabe que nenhum desses itens pode ser considerado personalíssimo, então que devolva. Mas agora, será que ainda tem alguma coisa mocosada ou piquezada na fazenda de Nelson Piquet? Eu acho que eles falam no Piquet, mas num depósito de Brasília, que não fala se é um depósito particular, não fala de quem é, mas tá por ali. Mas tem coisa desaparecida. Eu quero saber como é que Se tem valor, já sumiu. Como é que o TCU vai lidar, viu, Guga? Como é que o TCU vai lidar com o segundo relógio, com esses bens? Vai poder recomprar para devolver E Chico, esses que ele está pedindo, se brincar, ele não vai ter tudo isso não, viu? Eu quero ver ele devolver todos esses itens que estão sendo requisitados agora. Eu quero ver se ele vai ter esse vaso, que o pessoal está dizendo que vale 16, se ele vai ter ainda o templo do Taj Mahal. A gente sabe que ele recebeu, mas a gente sabe que ele vendeu muita coisa. Vai que algum desses... Eu acho que esse pedido de devolução tem também esse caráter de testar o Bolsonaro. Vamos ver se ele vai conseguir devolver tudo, ou se tem coisa que ele vendeu também. Façam suas apostas, tinha uma parte que assim, ele mandava o 04 pegar, né? Vai lá, guri, pega. Vai lá, exatamente. Então exatamente. Acho que muita coisa vendida a essa altura, né? Tem de tudo. Mas olha, gente, não vai ter nada na Fazenda do Piquet. E o Pateta Felipe, o Patek Felipe? Esse aí, Quem sabe, ninguém viu. Se você depender de saber das horas por esse relógio aí, meu Chico, mas como esse Pateta Felipe, esse Patek, que eu chamo de Pateta Felipe. Esse é Deus. Como esse Patek Felipe é de conhecimento público, que ele foi entregue a Bolsonaro e que parece que ele foi vendido, não se sabe para quem, a justiça devia cobrar dele o valor desse item. 350, 400 mil reais, 70 mil dólares, então tá bom, me dá aqui. Paga. Seria o justo. Aí ele faz um Pix, não é? Ele faz um Pix, os pede patriotas aos colaboradores deles, vão abastecer a conta dele mais uma vez. Isso aí. Guga Noblar, boa segunda-feira pra você, boa semana. A gente se fala amanhã, então. Um beijo. Valeu, galera. Até amanhã, tamo juntos. Boa noite, Guga. Salve, Guga. Semana que é mais curtinha, mas já temos Heloísa Vilela na área para contar toda essa história da CPI do DF. Hoje foi dia de depoimento na CPI do golpe do Distrito Federal. Elo, boa noite para você. Cada dia ela está num cenário diferente, um mais bonito que o outro, né, em Brasília. Olha, hoje está muito bonito aí.
Boa noite. Brasília é uma cidade realmente fotogênica, né? A gente tem que admitir que o Niemeyer sabia o que estava fazendo. Mas é isso, gente. Teve CPI do DF, teve depoimento contrariando o depoimento já feito aqui na CPMI do Congresso, né, Gabi? É isso aí, Elô. A comissão ouviu hoje o general Carlos José Assunção Penteado. Sabe quem que é, Chico? É o número 2, ele foi o número 2 do GSI. Ah, não é o coronel Mauro Cid, que aquele é meio despenteado. Aquilo era um pega-rapaz. Esse tinha o pega-rapaz. Esse é penteado, então vamos lá. Ele foi o número 2 do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, lá na época do governo Bolsonaro e muito próximo, assim, do general Heleno. Ele continuou no GSI até pouco depois do 8 de janeiro e aí na CPI ele colocou a culpa das invasões, do golpe ali em Brasília, no general G. Dias, que foi indicado pelo presidente Lula. A gente, inclusive, tem um videozinho para Elô poder comentar depois. Vamos ver. Ou daqui a pouquinho a gente vai ter esse vídeo também. Já a gente vai ter o vídeo do depoimento do general Carlos José Assunção Penteado. Mas, basicamente, né, Elô, ele disse que se o G. Dias não tivesse retido informações da ABIN, o plano escudo teria funcionado, né? Agora a gente tem o vídeo para assistir. Conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do plano escudo. Neste ponto, é necessário destacar que se a coordenação de análise de risco, responsável pela elaboração da matriz de criticidade, tivesse tido acesso ao teor dos alertas encaminhados ao ministro Gonçalves Dias pelo diretor da ABIN, senhor Saulo Moura, as ações previstas pelo plano escudo teriam impedido a invasão do Palácio do Planalto. Acho que primeiro de tudo, né, Elô, explicar o que é esse plano escudo para a gente poder entender do que ele está falando, né? Trazer esse contexto aí. O plano escudo é um plano de defesa do Palácio do Planalto que o G. Dias mostrou um mapa de como ele funciona quando ele depois na CPMI aqui do Congresso. E ele tem ali 4 linhas de defesa e as 2 primeiras são justamente linhas de homens do batalhão da Polícia Militar, que foi o que o G. Dias disse que não funcionou no dia 8 de janeiro, que eles não estavam lá como deveriam para defender e depois vinha a guarda do Palácio e tal. Então, para G. Dias, o grande erro foi e se localizou na Polícia Militar, que não agiu como deveria para proteger o Palácio do Planalto e a esplanada dos ministérios. Aliás, quem deveria ter impedido que os manifestantes chegassem à Praça dos Três Poderes, descessem a esplanada dos ministérios, era justamente a Polícia Militar. Então, hoje, o Penteado, que no depoimento de G. Dias foi muito citado como o homem que disse para o G. Dias várias vezes que estava tudo tranquilo, que ele não precisava nem se deslocar para o Palácio do Planalto, hoje disse que não se lembra desse telefonema. E ainda disse o seguinte: se ele tivesse me telefonado, eu não teria dito isso, até porque eu não tinha informação e eu não estava acompanhando. Agora você veja, se ele era o número 2 do GSI, né? E o G. Dias estava em casa porque não estava trabalhando no Palácio nesse dia, como que ele não estava acompanhando o que estava acontecendo? Então, como me disse um deputado da Assembleia Legislativa do DF, ele não me convenceu. A história dele, para mim, não fechou. Ele apareceu aí, como vocês estão vendo, ele é general, mas apareceu de terno e gravata, não apareceu fardado, foi de civil, como deveriam ter ido todos os outros representantes oficiais das Forças Armadas que já depuseram até agora, tanto no DF como no Congresso Nacional. Então, o discurso dele todo era para jogar a culpa no colo do G. Dias, mas aparentemente não convenceu os deputados. Parece que ele também meteu foi mal, tava doidão, né? Esse aí também. Agora, ele também
esse general é garoto do Augusto Heleno. Porque ele estava lá na época do general Heleno, né, Elô? Como toda equipe, ele foi mantido na posição de número 2 do GSI pelo G. Dias, que inclusive aqui no Congresso, quando ele veio depor, o G. Dias disse o seguinte: olha, se você pegar todas as transições de governo, desde antes do Fernando Henrique Cardoso, você vai ver que a estrutura do GSI não muda, não existe assim, não é um ministério ou um órgão onde você entre e mude todo mundo. Por quê? Ele tem características muito específicas, são militares que ocupam o GSI. Então é raro você entrar e trocar todo mundo, né? E foi o que aconteceu com o G. Dias, ele não trocou todo mundo. Aparentemente, ao que o depoimento dele indica e a fala hoje do Penteado indica, houve uma traição interna ali que deixou o G. Dias meio vendido. Olha, traidor da Constituição é traidor da pátria, dizia Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses Guimarães. Pois é. Esses caras... Pelo menos teve o bom senso de não ir de farda, né? Ou então não obteve a licença para ir fardado. Chico, eu acho que é mais por aí, hein, Chico? Ele não está com essa Acho que é moral mais por toda, aí. né? Existe essa preocupação das Forças Armadas agora, né? De Não livrar a cara. Não é para qualquer um, né, Elô? Bom, tem umas coisas aqui a serem observadas. Primeiro, que a Operação Escudo não funcionou e ela deveria ser feita pela PM do Distrito Federal. Sim. É bom ficar de olho, porque eu não sei porquê, mas o governador Ibanez, governador do Distrito Federal, já está viajando, né? Essa semana já não está aí. Quer dizer, não estava lá, é bom ficar de olho, porque esses caras, quando fogem, pode estar acontecendo algum problema. Parece flashback, né? Agora, a segunda coisa é o seguinte: esse general aí quer acusar o Heleno, quer acusar o Gonçalves Dias, ou querem acusar a PM, por que ele não acusa as Forças Armadas? Sim. Que deram proteção, né, a todos esses golpistas, bandidos que ocuparam portas de quartel. Bandidos, porque estavam cometendo crime. O que eles estavam fazendo ali era crime. E não só não foram coibidos pelos crimes que cometiam, como quando Polícia Militar quis acabar com o acampamento, o Exército não deixou, Sim. porque estava mancomunado com golpistas. E esse golpe, ninguém me tira da cabeça, ele só não aconteceu de jeito nenhum. Ele não aconteceu porque lá no norte, aqueles irmãos, né, norte-americanos, não já endossaram. Tinham dado sinal que, olha, não se metam, que dessa vez nós não vamos... A gente já colaborou com tanto golpe aí para vocês, mas dessa vez não. E ouviram da Europa Olha, também, Chicos. Se meta nessa aventura. Diga. Chicos, eu acho que tem duas coisas aí. Uma é, com certeza, essa recusa, né, esse recado do governo norte-americano e de vários parlamentares do Congresso norte-americano de que não apoiariam, não participariam, não dariam força para o alto. Se contou muito. Acho que existe um racha também no alto comando das Forças Armadas, que nem todo mundo apoiava uma ideia golpista dessa. Você tira Heleno, você tira Vilas Boas e mais uma meia dúzia aí, Braga Neto, que estavam convictos, nem todos os outros estavam. Agora, pelo que as investigações, tanto da CPI do DF como da CPMI do Congresso vão mostrando, existiu uma ala das Forças Armadas que estava, sim, dando toda a cobertura para esse golpe, protegendo esse acampamento, como ficou claro no dia 8, que houve um setor da Polícia Militar que também, muito provavelmente, estava de acordo e partícipe dessa tentativa de golpe. Não é à toa que toda a cúpula da PM está presa, né? A PM do DF, se não me engano, são 11 presos. Sim. E não é à toa, eles não foram presos imediatamente, eles foram presos depois de já um bom trabalho de investigação. Então, existe mais gente aí simpatizante desse golpe do que apenas um certo setor do alto comando das Forças Armadas. É isso aí. Agora, quer falar, Chico? Não, eu volto a fazer a projeção para o dia 7 agora, né? Eu acho que talvez tem o Malafaia, tem esses agentes aí que são sempre perigosos e que mexem com muita gente, né? Porque eles juntam religião com...
morde, né? Mas esse apelo, eu acho que esse apelo já é um erro gigante, né? Não dá para ter mais alguém, seja com apito de cachorro, seja chamando por golpe. Não há mais para você ter um líder. Ele, de qualquer forma, é um líder religioso, com importância, com uma igreja, uma das maiores do país. Véspera de 7 de setembro, esse cara ainda está com esse papo. Então, é para ficar com cuidado ainda, viu, Chico? Ainda é para ter um certo cuidado, porque... Não dá para subestimar, pode né, não Chico? ser aquela coisa em massa, mas pode ser pequenos atentados isolados. Eu ficaria com todas as barbas possíveis Barbas de molho. Esses patriodiotas tentaram explodir bomba no aeroporto. Sim. É do estilo deles, de Bolsonaro, que também tentou explodir bomba no passado. Quer dizer, isso aí é bom ficar de olho mesmo, porque tem cheio de gente louca, né? Maluca. E vou dizer mais, não estamos livres dessa mentalidade golpista, Para vocês terem uma ideia, queria mostrar uma coisa para vocês, eu nem ia falar disso hoje aqui, mas a CPI do MST, por exemplo, né, ela vai aí morrendo, vai acabar, o Salles não vai conseguir aprovar nada, porém... Eu recebi hoje uma cópia do recado que a secretaria da CPI mandou para os deputados. A secretaria são funcionários de carreira concursados do Congresso, da Câmara dos Deputados, certo? Não deveriam ter nenhum tipo de partidarismo. Mas para vocês verem como esse bolsonarismo envenenou tantas coisas, o recado deles diz, entre outras coisas, que foram canceladas todas as audiências porque ficou impossível conseguir, foi viabilizados depoimentos, ações, quebras de sigilos e outras providências necessárias ao esclarecimento dos fatos relacionados a indústria de invasões de terras no Brasil. Indústria de invasões de terras. Isso é um texto de um funcionário da secretaria da CPI, que deveria fazer um trabalho burocrático e neutro. Claro que o presidente da CPI escolhe com quem vai trabalhar, mas isso não deveria existir. Quando eu li isso hoje, eu fiquei estarrecida, para a gente ver como essa ideologia envenenou várias áreas da sociedade brasileira. Elô, isso tá aí o exemplo de como está contaminado ainda. É um funcionário público a serviço de uma CPI que devia tratar de forma técnica, ele está totalmente envenenado ainda. Chico, começa que essa CPI não devia nem existir, né? Não existe um fato concreto a ser apurado. É uma CPI para dar sobreviva a esse discurso da extrema-direita que não cabe mais em lugar nenhum. Quer dizer, então eles estão querendo sobreviver. Aí, está lá o espírito, né? Como do Malafaia. O Malafaia. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para dizer eu existo. Né? Eu ainda estou vivo aqui. Né? E ainda há muito que se fazer para eliminar esse tipo de pensamento na sociedade brasileira. Muito trabalho pela frente. A gente aqui tem muito que fazer também. Concordo inteiramente. Vamos nessa, então, falar dessas próximas empreitadas, vamos dizer assim, do presidente Lula. Setembro está um mês bem cheio, né, para o presidente Lula. Ele está próximo de fechar a próxima indicação, né, para o Supremo Tribunal Federal. Vai abrir uma vaga, para quem não sabe, mas todo mundo vem acompanhando, mês que vem, com a aposentadoria. Nós estamos em setembro verdade. É neste já mês. Virou, verdade, com a aposentadoria fim desse mês, já no fim da desse ministra mês. Rosa Weber, exatamente. 25 de setembro. Já estamos no dia 4 de setembro, daqui isso a 20 aí. dias sai a ministra Rosa Weber. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. E aí a gente tem algumas opções aí, né, em vista. Tem o Bruno Dantas, do TCU, tem o Jorge Messias, da AGU, o tal do Bessias, que a gente conhece da história. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também é um nome que tem sido aventado, enfim, nomes que estão na manga de Lula. Agora, Elô, como é que é essa história? As campanhas, vai ter um jantar de apoio a Messias aqui em São Paulo no próximo dia 15, para mais de 300 pessoas. Qual é o caminho, você acha, que está se desenhando, o nome que está mais forte aí entre essas possibilidades de indicação do presidente Lula? Nada de surgir o nome de uma mulher aí nesse meio, né?
Nada de surgir o nome de uma mulher negra, como é a exigência, a cobrança de vários setores. Inclusive, vai sair um filme aí de curta-metragem para circular nas mídias sociais, fazendo essa cobrança, fazendo essa pressão do Instituto de Defesa da População Negra. Muito bem-vindo, vem em muito boa hora, mas eu tenho que admitir para vocês, a vaga aqui, né, e foi por isso que eu vim aqui hoje no STF, será ocupada, quase certo, 99% de chance por mais um homem branco. Não será uma mulher e não será uma pessoa negra. E hoje o presidente Lula, às 5 da tarde, recebeu no Palácio do Planalto, aqui do outro lado da rua, justamente o Messias, né? O Messias veio conversar com ele, Lula já conversou a sós com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, já tem ouvido muitas pessoas. Vai tomar uma decisão. Agora, Jorge Messias, entre os nomes que estão postos, é o predileto da militância do PT, do partido, das pessoas mais engajadas, porque ele é visto como um nome fiel à burocracia do partido. Ele serviu ao partido em várias situações, inclusive ele trabalhou como assessor jurídico do governo Dilma. Então ele despachava com Dilma Rousseff, ele escrevia projetos para Dilma Rousseff, ele é considerado uma pessoa leal ao partido, apesar de não ser, como eles dizem, um quadro ideológico. Messias é uma pessoa religiosa. Nas pautas de costumes, não se pode esperar que ele vote com os progressistas. Porém, como eu disse, analisando os nomes que estão em questão, que estão sendo avaliados, ele é o predileto, e por isso, dessa ala do Grupo Prerrogativas, do MST, da Associação de Juristas pela Democracia, estão todos se reunindo em torno dele para defender o nome de Messias, já que Lula está considerando poucos nomes para essa seleção, de, como eu disse, 3 homens brancos. Sendo homem, pelo menos podia ser um negro, né? Eu gostaria muito de ver, por exemplo, Silvio Almeida, já pensou? Seria maravilhoso, mas não custa nada a gente insistir. A gente insistir, não é que a gente mande, mas a gente tem vamos pressionar. Eu acho que ou dizer ou expressar, não custa nada a gente também dizer das nossas preferências. Como cidadão, eu preferia que fosse uma mulher negra, porque aí não é a escolha de uma mulher negra, não é um reparo há mais de 100 anos de história que esse tribunal tem. E são mais 30 anos, né, Chico? Exatamente, e tentam reduzir isso, sempre tem inclusive muito a militância petista, né? Fica, vocês com esse papinho identitário. Não se trata disso, é um reparo histórico. Mais de 100 anos nesse país. Então, não estou lutando por grupo A, grupo B, grupo C, que é importante para a história do país. E se não muda no governo Lula, no governo de esquerda, quando é que muda? Sabe quando? Nunca mais. Nunca. E é preciso... Muito obrigada, Chico. Eu acho que é exatamente isso que está atravessado na minha garganta. O presidente Lula tem a oportunidade, como teve com a indicação de Zanin, de fazer uma mudança importante para o país, para nós todos, para o tempo em que ele não será mais presidente, com pouquíssimo custo político, porque a população não ia ficar pensando se ele escolheu A, B, ou C ou D, e ele poderia ter feito uma transformação estrutural nessa Suprema Corte que, desde que foi criada, teve 168 ministros. Apenas 6 deles não foram homens brancos, 3 foram homens negros e 3 foram mulheres. E enquanto a gente não mudar isso, a gente não vai mudar a situação da Suprema Corte. Trago mais um dado para vocês. O outro nome que está em questão é do Bruno Dantas, presidente do TCU. É o favorito do senador Renan Calheiros, é o favorito de Gilmar Mendes. Assim como o Messias também participou do Gilmar Palusa lá em Portugal. Então eu acho que são 2 nomes que já começam muito mal pela imagem em si. Claro, o Messias está sendo defendido como a melhor opção pela ala progressista do PT, está. Mas eu acho que são as melhores opções que a gente tem no país, longe disso. Longe, bem longe disso. Eu vou dizer para você, não os conheço assim, né, a não ser por um noticiário.
Mas até entre homens brancos, você deve ter gente que está mais preparada para o cargo. Talvez não seja tanto do gosto do PT. Bom, é outra história. Agora, há homens brancos, há homens negros, há mulheres brancas e negras e estão fora. Você estava falando, o Chico aqui e você, olha, e indígenas, tem isso também, tem indígenas. Né? Agora, belíssimo, a promotora Lívia Santana Vaz, da Bahia, é promotora do ramo. Cacai falou aqui tem, dela. sabe o conhecimento jurídico mais do que qualquer um mané desses aí. Sabe? Agora, pelo visto, não vão para o Supremo, essas mulheres, e também não vai para a PGR, não. Vai ser homem, branco, isso aí. Agora, o país tem, bom, vamos dizer, não tem o número aqui, mas é metade da população é homem e metade é mulher. Né? Para falar desses um pouquinho mais de mulheres. Nos gêneros predominantes na sociedade, que são homens e mulheres, tem mais mulher do que homem. Tem muito mais negros do que brancos. Quer dizer, você tem um parlamento onde a maioria não é negra, ao contrário. É homem e é branco, a maioria, no parlamento. Né? No executivo, a mesma coisa. Tá bom, e mérito desse governo de ter colocado umas mulheres, né, como a irmã da Marielle, a ministra da questão indígena, a Guajajara, quer dizer, trouxe umas mulheres e com representatividade. A ministra da Saúde, a Esther Werneck, tem vários bons nomes. Tem vários bons nomes, excelentes mas ainda está aquém do que deveria ser para ser representativo da sociedade brasileira. Claro. Agora, no judiciário... E daqui a 4 anos muda, né? O Ministério. Agora, o Supremo Tribunal Federal, não. E Gabi, Chico, Elô, se fosse qualquer governo Bolsonaro, governão de direita aí, governo do Lira, qualquer governão desses aí, vagabundo, eu estava no meu cantinho, não cobrava nada, mas é governo Lula, minha gente, é governo Lula, governo de esquerda, um governo no qual a gente bota fé, acredita em mudanças, em mexer. Vamos ver se a gente tiver aí a imagem do Lula subindo a rampa do Planalto. O Lula subiu a rampa do Planalto com a população brasileira. Ele tinha que colocar a população brasileira dentro desta casa aqui atrás de mim. Ela tem que ser representada, senão não terá voz nunca. Continua sendo o clubinho dos amigos, dos colegas que vão fazer festinha em Portugal, porque são todos amiguinhos. Não é possível mais a gente viver dessa maneira. Olha a imagem aí, Elô, tá aí. E repito, a gente, cobra porque é Lula, porque há uma crença que pode haver mudança. Se fosse Michel Temer, Bolsonaro, aí já seria só os de sempre, né? Lembrando, né, que Lula, quando estava em campanha, disse que era contraindicar amigo ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, não há mais o que se fazer, porque Zanin já está no Supremo Tribunal Federal e votando muitas vezes com os ministros de Bolsonaro, né? Sim. É esse o cenário que a gente tem. Por isso que a gente cobra. E sem cobrança não melhora o governo, não. Agora, eu acho que tudo indica que o Messias será o candidato, será o escolhido. Bruno Dantas tem o voto de muita gente, porém ele é muito ligado ao Renan Calheiros. E eu duvido que Lula escolha uma pessoa tão ligada ao Renan e compre briga com o famoso Arthur Lira, que é o arqui-inimigo de Renan. Então, acho que a candidatura dele já fica prejudicada. E o terceiro nome é de Flávio Dino, que voltou a ser falado, mas que dentro do PT ninguém quer. Poxa. E eu espero que não passe pela cabeça do presidente Lula colocar o Dino no Supremo, porque ele é provavelmente um dos melhores, se não o melhor ministro que ele tem no momento. Exato. Isso não é em desprezo aos demais. Todos estão fazendo bom trabalho nas suas pastas, especialmente na saúde, a Esther Werneck, mas ele tem um papel fundamental além do trabalho de ministro, porque ele é o principal combate ao bolsonarismo que esse governo tem. Ele cala os bolsonaristas nas redes sociais com seus discursos, com as suas respostas. Isso é fundamental e a gente vai precisar disso ainda há muito tempo. E além desse preparo e dessa combatividade do ministro Dino, o ministério dele é um ministério complexo, tem a Polícia Federal. Exato, né? Chico. E ele é um sujeito que passou pela magistratura, ele foi juiz, ele foi governador. Então ele tem experiência no judiciário, no legislativo, no executivo. Ele está num lugar certíssimo, né? Melhor do que outro lugar no centro, para mim, seria a presidência da República, porque ali ele está. Belíssimo trabalho, né? Agora ir para o Supremo, você vai deixar o quê? Você não vai
Acho que o nome dele fica mais para confundir ali, acho que foi lançado... Mas ele vai descalçar o governo numa área fundamental que é do Ministério da Justiça. Desfalca o governo. Né? Agora, lá para a PGR toda, eu continuo fazendo campanha, se possível, se for indicar homem, pelo menos que indique o Silvio Almeida, porque é um cara que o Brasil não pode prescindir dele. Três homens, né? Vamos indicar uma mulher negra. E se você trocar no Ministério dos Direitos Humanos o Silvio Almeida por outro defensor de direitos humanos, a coisa vai andar no Ministério. Agora ele faria uma diferença brutal. E mulheres também, claro. Possível, sempre possível. Agora, só um bastidorzinho para vocês. Dentro da AGU, já é dada tão como certa a ida do Messias, que já existe toda uma movimentação lá dentro para a escolha de uma mulher para ocupar o lugar do Messias na AGU. Pois é, por que não ela no Ministério... Por que não a mulher já Supremo direto Tribunal Federal? Por que deve não? ser, né? No lugar do Bessias. Deixa o Bessias lá onde está agora. É um pouco enxugar gelo, né? Como a mulher que foi nomeada para o STJ, né? A Daniela Teixeira, um excelente nome, né? Advogada. Aí a gente diz, não, tudo bem, né? No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a gente colocou uma mulher, né, Lu? Aí tudo bem. Para depois dizer, não, mas aí é a Suprema Corte e não tem conversa, aí a gente não pode... Sim. A gente tem que e não pressionar. pode ser mais só uma mulher pingada aqui, outra acolá, outra lá na Bahia, outra... Tem que ser, gente... Pô, Não, tem que ser mulher guerreira. Não, e tem que é ser... para botar uma Damares, uma Tem que ser Bia muitas. Tem que ser muitas. Não, e eu vou perguntar uma coisa para vocês. Meio a meio, no mínimo. Vocês sabem o nome de algum ministro do STJ? A gente decora ali profissionalmente durante alguns episódios. Danadinha. Né? Não lembro. É para mostrar, não, mas é para mostrar realmente como... Não, a visibilidade. Não né? é o suficiente, não adianta colocar a Daniela nessa posição. E outra, pegue isso mas é importante, viu? É que não é importante. Não é pouco importante, o STJ é super importante. Sem também. dúvida, mas não é o suficiente. Não conhece, não. É isso. Não, tem que ter lá, tem que ter aqui, tem que ter mais, tem que ter na primeira instância, tem que ter mais. Pega aquela foto clássica aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossa, é uma foto vergonhosa, uma foto que circulou muito nas redes no ano passado, uma foto assim de uns 100 homens brancos ali, assim, uma ou duas mulheres pingadas aqui e ninguém mais. Não é só em Brasília, é em todos os estados, a tendência é essa. E só para responder aqui algumas pessoas no nosso chat que dizem, tem que ter competência técnica. Sim, todas as mulheres que estão sendo cotadas, que estão sendo levantadas, são mulheres competentíssimas e nomes que deveriam ser aventados. A questão é por que não estão. Eu peço a ele, ao nosso querido espectador, que pesquise a promotora da Bahia, a Lívia Santana Vaz, para ele... Que o Cacai citou aqui, né, Sim, que o Cacai, que é um dos maiores advogados desse país. E vou te falar, hein? O que quer dizer, com todo respeito ao nosso telespectador, o que quer dizer essa pergunta? O que quer dizer esse comentário? Ele já pressupõe que não existam candidatas mulheres negras à altura. Meu caro, existem e existem várias. É uma questão só da gente abrir espaço para elas poderem atuar. Existem mulheres de todas as cores, né? Como dizia a música do Tunim Gerais. Já tive mulher de todas as cores. Tem mulher de todas as cores. Tem mulher branca, também branca, mas mulher em São Paulo, que dá um show como desembargadora. Eu estou lembrando aqui porque eu, de vez em quando, faço contato com ela. Keranique Bujiquian, a desembargadora de São Paulo. Sim. Progressista, excelente, ativa. E assim há várias. Sim. Acontece que eu acho que a mídia, em geral, né, não dá projeção, não abre espaço para essas mulheres. Quando se convida para programas de debate, normalmente convidam homens. Então, essas pessoas precisam, a partir de agora, é tarefa nossa, Chico, né? Colocar mais mulheres... Mais visibilidade, sim. Com visibilidade, para que na hora que fala assim, precisa de alguém para tal, tem fulano, que eu já conheço, né? Já sei quem é, já sei o que pensa, né? Já sei da sua bravura. É isso aí. Ai, olha...
Vamos continuar, né? Vamos Mas continuar. que é difícil, é difícil. Mas a gente dá a nossa cobradinha clássica. Tem que pressionar. Pá, mas Esse senão é o nosso pra quê? papel. Senão o que nós estamos fazendo aqui, né? Exato. Vamos cobrar, vamos... Pressão. Nosso nome é pressão. Vamos fungar no cangote, garoto. Pra É isso cima, aí. vamos pra cima. Vamos pra cima, Elô. Bom trabalho pra você. Um beijo, até amanhã, hein? Até amanhã, pessoal. Vamos Tchau, falar querido. de independência, de Vamos. liberdade. Já que a gente começou, inclusive, nisso? né? Vamos nessa. Olha, o ICL lançou um manifesto pela liberdade nesta semana, que é a Semana da Independência. Somos nós, o ICL, na guerra pela independência. Veja o que a gente gravou. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL. Vamos fazer os cursos do ICL, apoiar o ICL, que é tudo isso aí que nossos amigos e amigas acabaram de relatar. Tem novidade vindo aí, né, Gabi? Tem novidade. O que é que vem por aí? Tem um novo portal do ICL Notícias. Sabe que vai ser uma plataforma 100% independente para falar o que precisa ser dito sem ter rabo preso com ninguém, como a gente fez agora. Não é isso? Você está preparando para lançar o seu portal, não é? Como já temos aqui, a gente já tem um monte de programa, já tem o Demore com Desperta, depois o ICL Notícias primeira edição, depois tem o Detalhe Você, né? Você, depois tem o de Economia e Mercado e Investimentos. Mercado e Investimento. Depois temos nós aqui, agora vem o Sinapse, fora os cursos e lives que aparecem de vez em quando, né? Então é o seguinte, isso tudo é mantido com os assinantes, os membros da comunidade ICL. Então, para colaborar com essa causa, para a gente fazer crescer essa ideia, né, a pessoa se inscreve. Você vai lá, icl.com.br, você vai ver como se inscrever. E se inscrevendo, você paga o preço de um sanduíche com milkshake para o mês inteiro. E tem acesso a mais de 200 cursos de altíssimo nível, cursos de tudo que você imaginar, né? Então você tem acesso aos cursos, você pode fazer os cursos, mostrar na sua casa, para o seu filho, sua filha, sua esposa, ou ela mostrar para o marido. Os cursos são abertos aí. Você tem cursos técnicos ligados à tecnologia, você tem cursos curso de língua, Excel. curso de língua, você tem, sei lá, a maior filósofa do país, Marilena Chauí, com curso no ICL, Gessé Souza, que não é brincadeira. Você tem curso de Excel, você tem curso de mecânica, você tem curso de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês e chinês, né? Tá aí, ó. Isso aí é o portal, você vai ver todo mundo que está. Você tem curso de espiritualidade com Leonardo Boff. Né, Os nomes, né? Leonardo Boff. O a gente André teve Bujan, Marilena concurso Chauí. de música para cinema, Gabi. André Bujanra. São nomes... Se você formar do mundo das artes, então tem para todo mundo. Davido, é do Cafro, não é? Não tem então, lugar nenhum isso. Do fascismo ao neoliberalismo, psicologia das massas e movimentos sociais. O mundo do avesso, mídias sociais, política e desinformação. Pô, japonês São básico, cursos. Chico, japonês básico. básico. Já pensou em aprender japonês, cara? E como sobe um pouco aqui para eu ver o que mais que a gente tem embaixo aqui. São centenas, né? Olha aí. Professores Moda e modernismo renomadíssimos.
Noam Chomsky, gente, né? Tem aula de Noam Chomsky. Não é brincadeira. Né? Saúde mental e cuidado, né? Por uma polícia do povo. Teologia da libertação, Frei Leonardo Boff. E aí, racismo estrutural. Tudo isso aqui, isso é um conjunto de cursos que você, se inscrevendo, você ajuda a sustentar o jornalismo independente do ICL. Por isso que a gente fala tanto de independência, porque nessa semana a gente está fazendo a campanha de fortalecimento desse jornalismo que a gente faz. Sim, é por isso que você só escuta certas coisas aqui. Pegue, por exemplo, o escândalo das lojas americanas. Você acha que isso vai sair por aí, em qualquer televisão, em qualquer portal? Não vai. Os caras são anunciantes. O dono da loja americana, por coincidência, é o dono da Bev, da cervejaria. Os caras são dono do intervalo de todos os telejornais. Então não vai sair. O caso também de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, hoje de manhã foi entrevistas do Em Detalhes. Saiu na agência pública, saiu aqui. Mas você não ouve na grande mídia. Não vai ter. Porque é fundador das Casas Bahia. Você contribui com o ICL. É isso aí. Sustenta esse jornalismo que a gente está fazendo, ganha os cursos de graça, né? E ainda tem bônus especiais para quem esta semana se inscrever. O que é que as pessoas vão ganhar? Olha só, vou por partes, hein? Porque não é pouca coisa. A gente tem o livro de Eduardo Moreira, O que os donos do poder não querem que você saiba. Vamos ver se a gente consegue focar aqui para dar uma olhadinha. É o espírito da coisa. E, gente, tem o livro do Gessé Souza também, A Elite do Atraso. Esse daqui vai assinado. Aqui, ó. Gessé Souza, que hoje é professor na Universidade de Berlim. Aqui, né? também a placa, olha só, assinada pelo Edu, pela equipe e tudo. O ICL agradece a sua participação e coragem na guerra pela independência. De hoje em diante, seu nome estará para sempre na nossa história do jornalismo independente. Essa aqui, para a gente conseguir ver, né? Não dá para ler, mas dá para ter uma ideia do que você vai receber aí na sua casa. Muito bom. Você se inscrevendo no ICL. Esses bônus aqui, atenção, só valem até sexta-feira, viu? Então é bom saber para você não perder tempo. icl.com.br. Anote aí, entre aí, vem apoiar o jornalismo independente que a gente faz, que a gente tenta fazer crescer, né? Para que a gente possa ocupar mais espaço e ajudar o MTS. Como é que é? MSTV, né? Porque tem o MST, Movimento Sem Terra. Tem Movimento Sem Teto. E aqui tem o Movimento Sem TV. MSTV. Eu acho que a gente devia se organizar, o MSTV, né? A gente devia se organizar e ocupar. Invadir não, ocupar. Né? Canais de televisão que estão aí ociosos, que não prestam, não têm função social, né? Que não cumprem seu papel previsto na Constituição. São verdadeiros territórios improdutivos, né? Que custam caro, porque né, custam caro ao país, né? Custam o atraso, né? Tem um monte aí, a gente pode sair e tentar ocupar algumas. MSTV. Vamos lá. Né? Bom, vamos embora, né? Porque ainda tem outros assuntos para a gente tratar aqui, mas, ó, 8 de setembro, hein? Anota aí na sua agenda, só até dia 8 para você ter acesso a todos esses benefícios e a todos esses cursos, né? Centenas de cursos, enfim, para a gente continuar apoiando a gente a fazer esse trabalho, levar toda essa informação para você. Agora, Chico Sá, esse fim de semana saiu um artigo na Folha de São Paulo do empresário João Camargo. Ele assinou como presidente da Esfera Brasil, que é uma think tank, né? Ele também é CEO da CNN Brasil, um canal, um grande meio de comunicação, todo mundo conhece. A CNN americana é um grande meio de comunicação. Isso aqui não é nem filial. É um franchise. Isso aqui é um negócio que eles compraram. O Bolsonaro incentivou a compra. Edir Macedo participou, de certa maneira, disso, o pastor lá da Igreja Universal, né? Sim. E o dono da MRV, né? O Rubens Menin, né? E esse cara aí, esse João Camargo, presidente da Esfera Brasil, né? Ele é o CEO, o gerentão desse canal CNN Brasil, que surgiu para sustentar Bolsonaro. Né? Só que não funciona, não funcionou. Pelo e menos talvez não funcionou. Já falam até de substituir por outro nome, né?
talvez Itatiaia, Brasil, que Itatiaia é a rádio que o Menin comprou lá em Belo Horizonte. E talvez use aí, porque tem que pagar caro a CNN para manter no ar. Mas qual que é o negócio aí? Ele escreveu um artigo com o título, exatamente, Ser Rico Não É Pecado. E aí, o que é isso, basicamente, né? Olha, eu tô com uma dó desse... A crítica ao governo Lula, né? No projeto do governo de taxar os super ricos, né, Chico Sá? Eu tô com uma pena, viu, Chico? Desses super ricos? Porque que é uma casta que não passa de... Acho que a última conta eu vi, 2.500 pessoas. É um clubinho. 2.500 pessoas é que seriam taxadas. Que são as que aplicam em fundos bilionários e etc, etc. Não é você aí, como diz o Demore, não é você aí que comprou seu Jeep da moda, etc. Estamos falando de quem tem dinheiro mesmo. Mas esse artigo, Ser Rico Não É Pecado, que ali apela para ter um fundo religioso, né? Vai para o terreno do pecado. Chico conhece a igreja mais do que eu, pode me ajudar aqui nessa história. Ele tenta apelar aí para o lado de se uma coisa é pecaminosa ou não. Mas o que está havendo de fato, e esse artigo não é um artigo isolado, há uma campanha espalhada em toda a mídia nacional de combate a essa ideia de taxar os super ricos. O clube dos super ricos se mobilizou. Que são os grandes anunciantes de toda a mídia brasileira. Exatamente, Chico. São donos dos bancos. Antes que eu continue, eu queria que você dissesse aquele... mais fácil um rico entrar, um camelo entrar, não. Como epígrafe para eu fazer o meu comentário. Né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Do que... Preceito bíblico, tá aí. Mas no Evangelho de uma clareza meridiana. Clareza total, já que falamos em religião. Mas o que acontece há uma campanha gigantesca, uma campanha com muito dinheiro, e esse artigo é, digamos, o mais emblemático até agora. Por quê? Porque o João Camargo, ele é um grande lobista, ele reúne os ricos para tomar os melhores vinhos do universo aqui em São Paulo, na casa dele. Da Lide, lá do João Dória, parece com o clube do João Dória. Faz isso. Só que eu conheço esse rapaz desde que ele era novinho. Eu cobria o Colorgate, o caso de corrupção que derrubou o Fernando Collor de Mello, que era a sociedade com Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha, o famoso esquema PC Farias. E esse moço estava lá. E esse moço estava lá e ele era um personagem importantíssimo. Ele era secretário particular do Ministério da Zélia Cardoso de Mello. Ele estava na turma que confiscou a sua poupança. Você aí, taxista que teve a poupança surrupiada naquele período, esse rapaz já estava com aquela turma. Então, ele... Não é pecado, Chico. Tomar dinheiro que os pobres tinham poupado. Não é pecado. É para fazer o país crescer. Para crescer o bolo, né? Porque os ricos é que desenvolvem um país, entendeu? Quer dizer, essa é a tese dele. Eu li esse artigo, que estava lá quase como editorial da Folha, o artigo desse rapaz, e te confesso Ficou com pena. Hoje eu fiquei aqui, a hora que antes de começar, eu sabia que a gente ia falar disso, eu falei, sabe o que é? A gente não deve nem discutir isso, porque esse João Camargo, ele fala tanta asneira, ele fala tanta besteira não comprovada no artigo dele, né? Desqualificando os trabalhadores, os pobres. É completamente maluca. É tese quem toma dinheiro dos outros com poupança, então. Aí ele, nesse período, ele rolou uma CPI, a CPI do PC, ou a CPI do Colorgate, e começaram a sair jorrar aquelas revelações, e uma das revelações emblemáticas é que este senhor, hoje senhor, ele era mais jovem à época, ele recebeu pelo menos $813 mil desse senhor aqui, de uma conta fantasma. Na época usava conta fantasma para lavar dinheiro, para não aparecer no imposto de renda. Esse senhor do bigode aí, Paulo César Cavalcante Faria, depositou na conta dele pelo menos esse valor. O PC era o vilão número 1 do país, mandava dinheiro direto para a conta dele. A desculpa dele é que era para Zélia.
Era para a Zélia ajeitar a casa dela aqui em São Paulo e o dinheiro não teria ficado com ele. Vá saber se ficou ou não, mas quem pagou foi Zélia, que, afinal das contas, nesse mesmo processo acabou condenada e ele ficou com essa desculpa de que, não, o dinheiro caiu na minha conta, ele assume que caiu na conta. Portanto, não é um dinheiro limpo, não é dinheiro limpo, porque é o dinheiro que veio do pior esgoto da corrupção na época, e ele fala que passou para a Zélia. Aí Zélia disse que ele não passou o dinheiro não veio, o dinheiro... me disse, nem o pedreiro da obra sabe lá com quem ficou esse dinheiro, e não era dinheiro pouco, estou falando... de 813 mil dólares. Não era cruzeiro, nem cruzado novo, nem pataca. Então, esse senhor que vem com toda a ética agora, né, e dizer, não mexam com os super ricos, porque nós somos honestos, nós somos a casta que... As lojas americanas mostraram. Deram um roubo lá de 40, 50 bilhões. Não é? Sim. E os donos, os três, aqueles três que riem da cara da gente naquela foto, os três donos das americanas. Estão lá na boa. Não, agora a gente tem que falar sobre ganharam isso, 3 bilhões. Fecharam as contas aí de 3 bilhões para cada um. Agora, quem investiu em ações da Americanas, quem tinha um pequeno negócio que era fornecedor da Americanas, está todo mundo ferrado, não tem como receber. Porque tomaram o tombo desses caras. Sim. São os grandes empreendedores, olha aí. Olha Você sabe, né, Chico, na verdade... Não. Jornal, a cara desses pelo que a gente falou agora há pouco, não tem independência para mostrar. Como João Camargo. Você acha que a CNN vai defender ou não os super ricos agora? Se o cara que escreve um artigo desse comanda a emissora. Que independência você vai ter numa TV dessa? Nenhuma. Você vai ter defesa de offshore, super ricos e toda a turma. E quando o diretor vai, né, a público dizer uma coisa dessa, escrever um artigo, a gente já sabe qual que é, já tem uma indicação ali de qual é o caminho, do que eles defendem. Sim, ali, qual né? é a defesa, qual é o... Agora, essa história da CPI das Americanas, Chico, só porque você falou, você sabe que acabou em pizza, né? Vai terminar em pizza. Acabar. Em pizza, porque pedaços da Americana. A CPI das Americanas divulgou hoje o relatório final e o relator fala em possível envolvimento de diretoria, mas que seria inconsequente apontar pessoas. Não seria inconsequente, teria consequências, porque os caras são muito ricos. Aí é que tá. O pulo do gato é esse. A foto anterior, eles já estão rindo dessa notícia aí. Já estão rindo da nossa cara. Otários, idiotas brasileiros. Vão pagar seus boletos, bando de pobre. É isso aí. Agora, olha aqui, esse João Camargo escreveu, vou pegar só esse pedacinho aqui. Né? O rico consegue alocar seu dinheiro em lugares mais atrativos de forma quase instantânea. Então, diz o seguinte, que se taxar os ricos, eles vão embora do Brasil e vão botar dinheiro lá fora. Eu quero saber em que lugar que eles vão botar dinheiro para ganhar o que ganha aqui sem trabalhar. Porque esses ricos não trabalham. Né? Eles se apropriam do dinheiro daquele que trabalha. Né? E completa. A taxação dos super ricos, defendida como ferramenta de justiça social, resulta paradoxalmente em queda de arrecadação, em piora dos indicadores sociais. Haja vista que é o investimento do empresário que gera riqueza, inovação e emprego. Que pensamento mesquinho, tosco e idiota, né? Não tem lastro em nada esse pensamento aí. Tem lastro na ganância, Chico. Aí sim. Tem lastro na ganância e encontra terreno para crescer em espaços oferecidos pela Folha de São Paulo e seus congêneres, que são porta-vozes desses ricos, que sustentam esses jornais. Não é? Aí é que a gente fala de independência de mídia. Sustentam. Sim, sim. Né? Quem banca? Vou deixar você escrever isso aqui, olha, passa lá no caixa para a gente acertar. Não é? Exatamente. Aí vem Americanas, aí vem outra. O dinheiro está lá. E para quem não viu, recomendo que veja hoje a fala do Eduardo Moreira a respeito também desse artigo de manhã. Muito boa. Fica a dica. Fica a dica para quem não assistiu, assista. Vamos embora, gente. Põe aí, sério, notícias. Põe lá, da parte da manhã, o Eduardo deu uma aula disso, né? Mostrando como é que esse povo é safado.
Total. O Mas Eduardo o povo conhece brasileiro... as entranhas desse mercado financeiro, a ciranda toda, né? Tem muita propriedade para falar. Bom, gente, simbora. Só tenho mais 2 recados importantes para passar aqui, porque amanhã, terça-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem mais um episódio do podcast Caleidoscópio Jurídico, com o Valber Agra, que a partir de agora também vai estar ao lado da jornalista Flávia Giannini no episódio de amanhã. Então, o Valber Agra conversa com o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, um grande jurista também. E, claro, agora, batendo aqui na porta, já toque, o Sinapse com Roberta Garcia e César Calejon vão entrevistar a educadora e criadora de conteúdo Maíra Luiz. Você fica ligado agora, não precisa sair da transmissão, continua aqui com a gente que você vai acompanhar essa entrevista imperdível com a Robertinha e o Calejon. Chico Sá, Chico Pinheiro, muito obrigada por hoje, boa semana para nós. Até mais, gente. Boa semana pra gente. Boa semana pra todo mundo. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.